Olá, galerinha! Como estão? Espero que todos estejam bem e suas famílias também. Aqui é o professor Leôncio dando encaminhamento do vídeo da atividade dessa semana. Semana 8, né? Nessa semana 8 ainda vamos estudar os quadriláteros, tá? O que caracteriza mesmo um quadrilátero? Uma figura que possui quantos lados? Um total de 4, professor. Isso aí mesmo, ela tem que ter 4 lados. E dando o enfoque, já que semana passada nós vimos os retângulos e os quadrados, dando enfoque agora no losango e no paralelogramo, beleza? O que caracteriza um losango e um paralelogramo? Vocês vão ver que várias características, ou algumas das características, estavam presentes nas figuras da semana passada também. Por exemplo, possui 4 lados iguais. Quem da semana passada que tinha 4 lados iguais? Era o quadrado, professor. Isso aí, cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Outra característica, os lados opostos são paralelos. O que eu quero dizer com isso? Ó? Esse lado aqui é oposto a esse lado aqui, um par de paralelos. Esse lado aqui é oposto a esse lado aqui e assim, e também a outro par de paralelos. Então, esse é paralelo a esse e esse aqui é paralelo ao aqui de baixo. Beleza? E essa característica, ela aparecia em quais mais figuras da semana passada? Tanto no retângulo como no quadrado, né? Se vocês olharem as figuras, retângulo e quadrado, vocês vão ver que aparecia essa característica também comum. Vamos lá, próxima característica. Os ângulos opostos de um losango são iguais. O que eu quero dizer com isso? Ó? Esse ângulo aqui da esquerda, ele é oposto a esse ângulo aqui da direita, é o par de opostos. Então, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui de cima, ele é oposto a esse ângulo aqui de baixo, então, por consequência, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui de cima. Tranquilo? E essa característica aqui, ó, a terceira característica, ângulos opostos iguais, também aparecia no quadrado como no retângulo, por causa que no quadrado e no retângulo, os 4 ângulos aqui de dentro valiam todos 90 graus, né? Então, se aqui na esquerda eu tinha 90 graus no quadrado, por exemplo, aqui na direita eu também teria 90 graus. Se aqui em cima, no quadrado, eu tinha 90 graus, aqui embaixo, no quadrado, também tinha 90 graus. E funciona da mesma maneira para um retângulo. Tranquilo? Próxima característica. As diagonais de um losango formam entre si um ângulo de 90 graus. Primeiramente, esclarecendo aonde está essa tal de diagonal. Diagonal é a distância ó, que vai de um vértice, tá? Vamos chamar aqui de M como sendo um vértice, até chegar no seu oposto. Então, seria a distância de M até P, tá? De M até P, eu chamei de desão. Por que desão? Porque vai ser a maior diagonal. No caso dessa figura aqui que eu estou usando, né? E de Q até N, né? É a outra diagonal, que nesse caso eu chamei de Dzinho, tá? Diagonal menor. Por que, professor, já está falando de diagonal maior e de diagonal menor? Porque se eu quero calcular a área de um losango, eu preciso fazer o produto das diagonais. Produto que significa mesmo, a mesma coisa que multiplique-os, né? Multiplicar as duas diagonais e depois dividir para 2. Como está aqui na fórmula, a área de losango é igual a diagonal maior multiplicado por diagonal menor, dividido tudo para 2. E esse L que aparece aqui representa a medida do seu lado. Tranquilo? Isso é um losango. Bom, vamos agora ao paralelogramo. E vamos ver se ele também tem características comuns aos outros 3 caras que acabamos de falar. Quadrado, retângulo e losango. Primeira característica, possui 4 lados.
Os três anteriores tinham? Sim, professor! Claro, são quadriláteros, tem que ter quatro lados. Segunda característica, os lados opostos são paralelos. Está escrito aqui, ó, lados opostos paralelos. No quadrado, no retângulo, também estava escrita essa característica, né? Então, também funcionou. Os ângulos opostos são iguais. Aqui foi falado que os ângulos opostos eram iguais? Sim. No quadrado, no retângulo, também falei para vocês que os ângulos opostos eram iguais? Sim, né? Todos valiam 90 graus. Bom, e acabou as características do paralelogramo. Por ele só ter essas três características, nós podemos dizer que fazem parte dos quadriláteros paralelogramos o quadrado, o retângulo, o losango e o paralelogramo propriamente dito. Tranquilo? Como que nós vamos calcular a área de um paralelogramo? Fazendo o produto do comprimento por sua altura. Era a mesma fórmula que nós utilizamos para calcular a área de um retângulo. Só que agora o comprimento está indicado aqui embaixo, tá? E a altura ficou que assim não pode ser igual a essa medida desse lado, né? Quando era no retângulo, ela coincidia com a medida desse lado. Agora no paralelogramo, a altura vai ficar aqui assim, ó, nessa distância aqui. Tranquilo? Que é a distância daqui de baixo, dessa base aqui de baixo, até essa base superior. De boa? E vamos dar encaminhamento à atividade da semana. Tchan, 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 tchan. Para essa semana, vocês vão copiar as características do losango e do paralelogramo, que apareciam lá no slide 3, né? Terceiro slide, no seu caderno. Caso vocês não tenham copiado as características do quadrado e do retângulo, voltem o vídeo da semana 7 e façam a mesma coisa. Também é o terceiro slide, vocês peguem as características e copiem elas. E como atividade prática, vamos lá. Vocês devem conversar com as pessoas que moram na mesma casa que você e descobrir objetos que possuem formas de quadrado, retângulo, losango ou paralelogramo. Pode ser que vocês não encontrem todas as figuras na sua casa, todas as formas na sua casa, mas já vou mostrar como é que eu fiz aqui, olhando as figuras que eu tinha aqui em casa, tá? Dentro ou fora de casa, mas cuidado com esse fora de casa. Fora de casa eu me refiro a sair no máximo no pátio. Por quê? Por causa do Covid-19. Então vocês devem preservar a sua saúde e a saúde dos demais. Então tem que ter muito cuidado se for sair de casa. Tranquilos? O que mais que vocês vão fazer? Descrever quais objetos foram encontrados. Nome, estrutura, forma, né? Já mostro um exemplo prático como é que eu fiz aqui. Confeccionar um dos objetos encontrados em material reutilizável, os famosos recicláveis, papelão, plástico, pedaço de madeira, enfim, tá? Daí é com vocês. Ou também vocês podem desenhar no caderno a figura que vocês escolheram, o objeto que vocês escolheram e colocar as suas medidas. E depois, como é que vocês vão fazer de apresentação? Divulgar sua produção nas redes sociais, lá no nosso grupo do Facebook, e também podem enviar para seu professor, no caso, eu ou o Paulo, via Teams, beleza? Devido a cada uma das turmas, tranquilo? Exemplo prático aqui como então, aqui em casa eu observei que na forma retangular tinha a porta do meu quarto, que tinha comprimento de 80 centímetros e altura de 120 centímetros. A janela, ela tinha 1,2 metros de comprimento e altura de 1 metro. No formato de quadrado, eu coloquei como exemplos aqui assim, tipo, eu botei no máximo 2, tá? Se vocês querem botar mais exemplos com as medidas, também bem de boa. Eu olhei que os azulejos do chão da cozinha, eles tinham um lado de 50 centímetros, eram quadrados. E também eu tinha um jogo, o Resta 1, tá? Com um lado de 20 centímetros. Já falo mais, que foi aqui o que eu fiz aqui, o jogo Resta 1 aqui assim para vocês, tá?
A forma de losango. Eu encontrei na bandeira do Brasil, que eu tinha uma aqui em casa, e ela tinha 10 centímetros de lado. Obviamente, talvez aqui no losango, se eu quisesse calcular a área, eu precisaria saber as diagonais, né? Em formato daquele paralelogramo, como estava lá no slide 3, eu não encontrei nada, tá? Então aqui eu confeccionei um tabuleiro quadrado. Do jogo resta um com papelão. Papelão, cola, régua, tesoura, né? Vai fazer ele, né? Qual é a ideia do jogo? A ideia do jogo é que vocês vão pulando sempre aqui uma pecinha sobre a outra, no estilo do jogo de damas. Cada vez que pular sobre a outra, você tira aquela que foi pulada fora do tabuleiro. E o objetivo é deixar apenas uma pedra no final. Vocês podem pular no sentido das linhas ou no sentido das colunas. Caso queiram fazer um jogo resta um, está aqui assim o exemplo do professor. Beleza? Mas, obrigado pela atenção de todos, aquele beijão no coração, fiquem com Deus e até as próximas. Tranquilos?